Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Estamos de volta com nossas aulas de Introdução Bíblica 5. Aqui, pastor Ilmar Chatemeric Heller Kaiser. Só alemão da gema, né? Luterano, presbiteriano, renovado. Falamos ao vivo de Lajinha Minas, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Que essa logomarca no fundo aí, um candelabro, menorá, né? Com a palavra Yerushalayim. E do lado aqui nós temos o símbolo da família Sattler, que é do meu pentavô Conrado Sattler. Chegamos em 1837. Aqui na região de Minas Gerais, Lajinha Minas, estamos desde 92, fazendo 30 anos agora com o seminário. Seminário Tabernáculo, muitos anos, continua firme até hoje, e Seminário Bereshit. E nós estamos ensinando a Bíblia aqui. Formamos grande parte dos líderes dessa região aqui, Sul Capixaba e Leste da Mata Mineira. E continuamos estudando a Bíblia, nada sabemos ainda, vamos continuar estudando cada vez mais. Na aula passada nós falamos sobre o Evangelho de Marcos, o Evangelho do servo, do boi. Hoje vamos focar no Evangelho de Lucas. Quem era Lucas? Um médico amado, dizia Paulo em Atos dos Apóstolos. Lucas é um homem estudado, a palavra lucano, né? Lucanus, abreviação para Lucas. Ele tinha um conhecimento, como médico ele tinha cultura, tinha bagagem, né? Ele escreve um evangelho bem técnico, bem ordenado, bem pesquisado. Ele é um dos penúltimos evangelhos a ser escrito, porque o último foi João. Ele já tem em mãos o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos. Então ele vai fazer o quê? Vai trabalhar em cima daquilo ali, mas de maneira técnica, de maneira parametrizada, né? Vamos pensar assim, que vai fazer um TCC, vai seguir normas da ABNT, né? Vai trabalhar com detalhes, introdução, desenvolvimento, conclusão, referência, bibliografia. Ele cita no evangelho dele referências que nos possibilitam determinar eventos específicos. Então, Lucas é esse médico que andou com o ministério de Paulo. Ele nasceu bem depois, né? Ele está escrevendo aí mais ou menos no anos 60, 65, antes da destruição de Jerusalém também. Esse evangelho dele é o evangelho que ele apresenta Jesus como homem, e ele como médico entende bem de homem. Então a gente vai achar no livro de Lucas muita coisa que é coisa de ser humano. Por exemplo, suou no Calvário, lá no Gólgota, no Getsemane, ele diz que Jesus suou gotas de sangue. A sudorese, né? Um tipo quando o suor fica tão intenso que brota sangue do suor. Ele vai mostrar o flagelo de Jesus quando ele é açoitado por Pôncio Pilatos. Então a visão dele é a visão de homem. Por isso que ele naqueles seres viventes, ele é apresentado como o rosto do homem. Mateus é leão, Marcos é bezerro ou touro, Lucas é o filho do homem e João é a águia. Então o evangelho de Lucas ele é escrito para os gregos, porque o grego é um povo refinado, o grego é um povo culto, né? Ele é um povo da sabedoria, né? É o povo da dialética, da retórica, né? Então o evangelho de Lucas é esse evangelho direcionado, técnico, escrito para os gregos. Ele é o segundo maior evangelho, só perde para Mateus, né? Mateus tem 28 capítulos, Marcos tem 14, Lucas e João tem os que tem 20 e poucos. Então o evangelho de Lucas vai nos dar muitos detalhes específicos, vai mostrar Jesus como o homem perfeito, o filho do homem, aquele que veio para cumprir as profecias do Senhor na vida dele, né? E tanto é assim que na genealogia dele, que ele faz de Jesus, ele mostra a genealogia de Maria. A genealogia de Lucas, capítulo 3, é de Maria. Ela vai até Adão. Ela não compara como a genealogia de Mateus começa em Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, Judá e Pérez, vai embora aí. Não. Ele começa lá no Adão, 7 anos, Cailã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Sem Arfaxade, Selá, Peleg, Serug, Eber, Peleg, Serug, Naor, Terá, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Pérez, Ezom, Arão, Nadab, Nasson, Salmão. E vai embora, né? Boaz, Obed, Jessé, Davi, Roboão, Salomão. Então, ele para mostrar que ela é diferente, na genealogia, Maria também é da tribo de Judá. Ele vai lá em Davi, em vez de pegar o filho de Davi, Roboão, ele pega o filho de Davi chamado Natã. E interessante que esse menino aí, Natã, é uma homenagem também ao homem, profeta, conselheiro, vidente, amigo de Davi, chamado Natã, né? Ele foi o progenitor dos filhos, né? O pedagogo dos filhos. Ele tomou conta de Salomão.
E você vê que os meninos dele eram colegas dos filhos de Davi. E tem alguns nomeados para cargos. Quando você procura o superintendente de Davi, você acha 2 filhos de Natã lá. E aqui nessa genealogia tem um filho de Davi chamado Natã. Ele coloca um filho no filho dele para um nome de uma pessoa que ele considera muito. É uma amizade, né? Eu tenho algumas pessoas aqui na cidade de Ladinho, eu fui prefeito aqui por 8 anos, e colocaram meninos nos filhos dele meu nome, em homenagem à minha pessoa. Então isso tem muito na vida. Meu nome mesmo é assim. Meu nome, Ilmar, é um nome de um atleta, jogador de voleibol. Meu pai era jogador de voleibol da cidade aqui de Manhumirim, que era muito amigo de meu pai. E meu pai colocou o nome no filho dele, segundo filho dele, desse nome para lembrar desse amigo que eu tinha, chamado Ilmar. Então, Lucas, ele é técnico, ele mostra que Jesus é filho do homem pela genealogia, mas ele tem algumas coisas que vamos citar especificadamente. Ele, por exemplo, localiza-se no tempo e no espaço. Veja Lucas, capítulo, logo no início do evangelho dele, olha que está escrito no Lucas, capítulo 1. Como é que começa o evangelho dele? Ó? Ele vai fazer logo um apontamento. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, tá vendo? Ele situa o sacerdote Zacarias da turma de Abias. Ele dá a turma, você vai lá, verifica qual a turma de Abias, é a 8ª turma. Se cada turma ficava 15 dias, então a cada mês nós temos 2 turmas. Então nós temos aqui a turma de Abias, está no 4º mês. Então no 4º mês é revelado que João Batista vai ser gerado. 4 com mais 9, 13. Então no primeiro mês do ano seguinte, nasce João Batista. Jesus é 6 meses mais velho. Jesus nasceu quando então? No 7º mês. Então, nunca nasceu em dezembro, né? Nunca. Né? O 7º mês, aqui no Brasil, no calendário grego, do calendário hebreu, é o mês de setembro a outubro. É o mês de Tisri, é o 7º. Então ele situa as coisas, ele fala quem é, localiza no tempo e no espaço. Depois ele vem no capítulo 3, versículo 1, e dá outra sinalização. Ó. O que ele fala? Ó. No 15º ano do reinado de Tibério César, quer dizer, depois de Augusto, que começou a reinar no ano 29 a.C., tem o Tibério César que sucedeu ele. Pôncio Pilatos já é governador da Judéia. Pôncio Pilatos começou no ano 26. Herodes, o tetrarca da Galileia, quer dizer, ele não menciona Herodes Arquelau porque já tinha saído do ar, né? Ele saiu do ar no ano 6, mais ou menos, começou a ter os procuradores em Jerusalém. Seu irmão Filipe era tetrarca da Itureia, da província de Traconides, e o Lisânia tetrarca da Bilene. E na Judéia ficou quem? No lugar de Arquelau? Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos começou no ano 26. Então esse ministério tem que começar no ano 26 em diante. Ele dá citações, tá vendo? Ele é categórico em sair citando datas, dias. Então, depois ele vai falar sobre o nascimento de Jesus, capítulo 2, ó, naqueles dias, publicou-se um decreto de César Augusto, tá vendo? Isso aqui ainda no tempo do primeiro imperador romano, convocando a população do império para recenseamento. Esse recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Quirino foi governador da Síria no ano 6 antes da era cristã. Então, veja bem que Jesus teria nascido nesse ano 6. Porque Herodes, quando foi mandar matar os meninos, mandou matar menino de 2 anos. Quer dizer, é o tempo que ele inquiriu que os magos vieram do Oriente, passaram ali, aqueles sábios, que não eram reis e nem eram 3, eles passaram por ali e calculou. Tem 2 anos mais ou menos esse caso aí. Então, esse menino ainda está com 2 anos. Antes dele morrer. Logo depois disso aí, que ele mandou matar os meninos, ele morreu. Ele morreu no ano 4. O nome dele é Públio Sulpício Quirino. Ele foi cônsul desde o ano 12 a.C., na Síria, por ali, até essa data aí, mais ou menos. Entendeu? E ele vai dando detalhes. Era governador da Síria. Todos iam listar, cada um a sua província. É porque a Síria que mandava nos procuradores. Quem mandava nos procuradores, enquanto quando começou o sistema de procuradoria, no ano 6 depois de Cristo, da era cristã, quando Arquelau foi deposto, era a Síria que era responsável pelos procuradores que estavam na Judéia. Então o Lucas, ele é um técnico, ele vai dar muitos detalhes, muitas explicações, e o evangelho dele vai se pautar assim, vai se pautar por localizar, pontuar, vai dar pista. Ele não vai sair falando e escrevendo aleatoriamente. Ele vai dar detalhes e vai contar, relatar fatos importantes para o homem.
referente ao homem, que ele orava muito, né? Mostra muita oração, muitos particulares mostrando isso, fala muito das mulheres, apresenta os cânticos de Zacarias, o cântico da Maria, que é chamado de Magnificar, o canto de Zacarias, que é o Benedictus, né? O regozijo de Simeão, é chamado de Nunc Dimittis, e esse Lucas era natural de Antioquia, na Síria, era gentio, era médico, e ele veio combater, então, muitos evangélicos estavam correndo por ali já, falsos, né? Tem 3 parábolas sobre a oração que não se encontram em evangelho nenhum. Lucas tem 3 parábolas sobre a oração que não se encontram em nenhum outro evangelho. O amigo à meia-noite, o juízo injusto e o fariseu publicano. Contém a oração de Cristo, várias delas no deserto, no batismo, antes de escolher o discípulo, na transfiguração, o Pai Nosso, por Pedro, no jardim do Getsêmani, na cruz. Então tem muitas coisas que aparecem somente aqui em Lucas, porque ele é o escritor que está focando o homem Jesus. E o grego tem muito isso, o grego, a visão dele é perfeita, ele é muito detalhista, é muito pormenorista, né? Os romanos, a missão deles era governar, os gregos queriam educar, elevar, aperfeiçoar o homem. Enquanto o romano, a glória dele era militar, o grego, a glória dele era sabedoria, beleza? Então temos aí o Evangelho de Lucas. Fica na paz, tchau, tchau.